Você se ouve falando inglês? Frases. Lendo. Pode ser lendo frases em inglês. Você se ouve? Production Effect. PE. O efeito produção. Vocês já ouviram falar do Production Effect? Talvez vocês já devam ter me ouvido falar sobre esse efeito, que é interessantíssimo da gente entender como isso funciona, porque vai fazer com que a gente dê mais valor ainda para aprender pronúncia, né? O Production Effect é o seguinte: foram feitos estudos para comprovar que quando a gente precisa memorizar, por exemplo, palavras, que no caso o estudo que eu li foram com palavras em hebraico, eles pegaram 60 pessoas e fizeram essas pessoas memorizarem algumas palavras, né, em hebraico. Só que eles fizeram esse teste, esse estudo, nesse estudo, as pessoas memorizaram as palavras de duas maneiras diferentes. Lendo as palavras em silêncio ou lendo as palavras em voz alta. E, lógico, que quando as pessoas leem as palavras em voz alta, o processo de memorização é muito maior, bem maior do que quando lê em voz baixa. E existem vários outros estudos também que fazem essas comparações com relação, por exemplo, a quando a gente ouve outra pessoa falando. E sempre quando a gente se ouve falando, é a forma mais eficiente de memorização. Olha que legal isso para o aprendizado de línguas. Então, provavelmente você já me ouviu fazendo essa pergunta, mas eu vou fazer de novo. Você se ouve falando inglês? Frases? Lendo? Pode ser lendo frases em inglês? Você se ouve? Existe toda uma explicação do porquê que isso ocorre, do porquê que isso acontece. Porque quando a gente lê, é uma atividade mais simples, demanda menos do cérebro do que ler e falar em voz alta. Além de você estar lendo, que tem o estímulo visual, você tem o estímulo do movimento da boca, já são 2, e você tem mais o terceiro estímulo, que é dos sons de você se ouvir falando. Então, são 3 estímulos contra 1, que é quando você lê em silêncio. Eu tô, lógico, falando aqui como não especialista no assunto, mas como quem leu o estudo e achou interessantíssimo, e eu uso isso nas minhas aulas, óbvio, o estudo para mostrar para os alunos do quão importante é praticar com a pronúncia em voz alta para aumentar a memorização, porque obviamente se você está aumentando a sua memória, você está retendo mais informação, você está acelerando o teu aprendizado. E essa é uma das explicações do porquê que o aprendizado de inglês é tão lento, tão demorado, porque a pronúncia em voz alta, a pessoa se ouvir falando, é uma das últimas coisas, uma das práticas que os alunos fazem menos, infelizmente. Então, por isso que eu insisto tanto com o pessoal para aumentar a capacidade de memorização, porque está se ouvindo, e assim você reduz o tempo de aprendizado. Aí você fala para mim: ótimo, Kathleen, já entendi, mas como é que eu vou fazer isso? Simples. Hoje em dia tá tudo muito fácil. Nem tudo, né? Nem tudo tá tão fácil. Mas aprender um idioma, eu garanto para vocês que tá bem mais fácil. Que é você pegar um áudio que tenha transcrição do áudio. Se você não tiver o áudio com a transcrição, se você quiser pegar um texto, como os meus alunos me perguntam, e como é que eu faço com o texto? O texto é só você dar um jeito ali de copiar o texto ou copiar as frases, no caso, digitar as frases, para você jogar num Natural Readers, por exemplo. O Natural Readers é um site que você coloca o texto ali, você consegue ouvir a pronúncia daquelas frases, daquele texto. Você pode colar um texto ali e ouvir. Aí você pode escolher as vozes, você pode escolher o sotaque, você pode escolher a velocidade com que é falado. E, lógico,
Nunca, nunca, jamais se esqueça que não é só para ficar ouvindo, não. O que você tem que fazer? Você tem que ouvir e repetir em voz alta para que você movimente a sua boca, para que você se escute falando. Isso é extremamente importante. Agora, se você quiser jogar esse exercício, essa prática ainda para um outro nível, aí é só você praticar a sua fala em voz alta, repetindo aquela frase que você está praticando, sem ler. Então, você repete várias vezes até você se sentir confortável, que você memorizou. Aí você olha para o outro lado e você fala aquela frase. Porque daí sim você está conseguindo reproduzir sem ler. E aí tá vindo de dentro de você mesmo o negócio. Não tá vindo, né, só da transferência ali da leitura para a pronúncia. Não, tá vindo de dentro, porque você memorizou aquela frase e você tá conseguindo falar em voz alta. Uma outra ferramenta que você pode usar também, além de falar em voz alta sem ler, é escrever e com a mão. Lembra que eu falei dos movimentos? Quando você fala, você movimenta a boca e isso ajuda, né? É mais estímulo para o cérebro que vai ajudar na memorização. O escrever é a mesma explicação. É um estímulo motor que você está dando ali para o cérebro que vai ajudar ainda mais no processo de memorização. E, por último, existe também o cantar, que nesses estudos, deixa eu até ver que eu marquei aqui em algum canto, Enhancing the Production Effect in Memory. É um estudo de 2013, não é tão recente, né? Mas esse estudo, Enhancing the Production Effect in Memory, quer dizer, otimizando, né, the production effect, o efeito produção na memória, eles falam que melhor ainda é se você cantar. Por quê? Tem o estímulo, né? Vamos supor, você tá lendo ali a letra da música. Você tá cantando, tem o estímulo da movimentação da boca, tem o estímulo de você falar em voz alta e o estímulo de você cantar. Então, ajuda mais ainda no processo de memorização. Por isso que aprender com música também é tão interessante.